Fala turma, seja bem-vindo a esse vídeo. Nele eu vou te detalhar um pouquinho mais sobre alguns dos padrões que eu utilizo. Vou literalmente dar uma aula aqui sobre os padrões que eu utilizo. Para isso eu vou pegar esse gráfico do dia 30 de agosto, AudiCAD, e vou pegar algumas entradas que aconteceram aqui ao longo do gráfico para poder te detalhar esses padrões. Você já deve ter visto aqui no meu canal alguns padrões. Você que me acompanha no Instagram também sabe os padrões que eu utilizo, mas eu quero literalmente te ensinar aqui. Vou te dar um conteúdo de ouro para você aprender nos mínimos detalhes esses padrões e poder tirar dúvidas. Então, vou te explicar aqui. O que ficar de dúvida aí, pode deixar nos comentários que eu vou responder e vou gravar mais vídeos assim, te ensinando, te detalhando cada parte que você vai olhar nas suas operações quando for utilizar esses padrões. Então vamos lembrar rapidinho, eu utilizo falso rompimento, tem algumas variações dele, ponto de pivô, utilizo também o fluxo de velas e a retração na guideline. São esses quatro padrões que eu utilizo. E aí dentro de cada um deles tem algumas variações, mas eu não fujo desses padrões. São esses padrões que eu faço as minhas entradas. E quando você consegue dominar esses padrões, você só precisa deles. Você vai abrir o gráfico, vai analisar se está bom para operar ou não, e é isso que você vai buscar. Você não vai entrar na frente do gráfico para ver qualquer outra coisa. Você só vai focar e esperar esses padrões acontecerem, tá bom? Então vamos detalhar aqui, ó. Esse gráfico que eu estou marcado aqui é o AudiCAD. Essas marcações são as linhas da IQ com final 00, 20, 40 e 60. Tem vídeo aqui no canal explicando melhor sobre isso, tá? E esse período que eu peguei aqui foi das 10 horas da manhã até aqui para frente aqui às 11h15, tá? Vou pedir para que você não desfoque aí em relação a qualquer barulho externo que apareça aqui no vídeo, porque tenho filho em casa, então não é fácil, tá bom? Então vamos lá. Primeira operação que eu já visualizei aqui, eu quero detalhar com você, é esse falso rompimento. Então aqui, ó, eu tenho um rompimento, tá? Vamos lembrar o que é rompimento? Rompimento é quando a vela nasce de um lado da minha marcação, no caso a vela vermelha, ela sempre nasce em cima, e termina do outro lado da minha marcação. Aqui eu tenho um rompimento. Aconteceu o rompimento da minha marcação, então eu tenho uma possível entrada. Dentro do rompimento, a gente vai ter rompimentos que são bons, vamos ter rompimentos que são ruins. Quando a gente para analisar esse rompimento aqui, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o pavio da vela que rompeu e vamos olhar também o corpo. E vamos olhar o contexto desse rompimento. Nesse caso aqui, a vela que rompeu foi uma excelente vela de rompimento. Por quê? Vela vermelha, então onde que está o pavio? Ele tem que estar em cima. Por quê? Em cima demonstra rejeição da compra e força na venda. Então mostra que o mercado dele abriu aqui, tentou subir, foi rejeitado e finalizou lá embaixo. Então teve uma rejeição de compra. O mercado já indicou que ele estava querendo descer. E aí o que acontece logo em seguida do rompimento? Ele vem e faz o que a gente chama de pullback, que é a nossa entrada. Só que esse rompimento ele não é um rompimento simples. A vela nasce de um lado, termina de outro, então eu tenho pullback. Não, eu tenho um contexto aqui. E é um dos padrões que eu utilizo para fazer as minhas entradas. Vamos entender melhor esse contexto aqui, quais são as confluências que a gente tem e tudo que a gente olha para fazer essa entrada. Então, primeiro ponto, aqui eu tenho um falso rompimento. Por que falso rompimento? Esse rompimento aqui, ele não está sendo seguido de um pullback. Não tinha um toque aqui na linha. Antes dele acontecer, tinha tido um outro rompimento. Então, essa vela rompeu. E a vela seguinte, que deveria fazer o movimento de pullback, que era tocar aqui e continuar subindo, não fez. Ou seja, ele rompeu novamente. Então, quando você tem rompimentos na sequência, então rompe aqui e rompe aqui novamente, você tem um falso rompimento. Falso rompimento é aquele padrão
eu costumo falar que é um migué do gráfico. Ele sobe, opa, migué, desce. Ele queria subir, mas só que não. Ele deu tudo dizendo que ia subir, mas só que não. Voltou para dentro do preço, da zona do preço. Então, isso é um padrão que acontece muito no gráfico e que, dependendo do contexto, é excelente para você fazer a sua entrada. Mas não foi só um falso rompimento, ele foi um falso rompimento espaçado. Ou seja, isso daqui, ó, também é um falso rompimento. Ó. Vela vermelha rompe, vela verde rompe novamente. Também é um falso rompimento. Mas esse falso rompimento aqui, ele é espaçado. Ele tem pelo menos um intervalo de uma vela. Por que isso é importante, Pedro? Porque dependendo do contexto, isso favorece a sua entrada. E nesse exemplo, ele favoreceu e muito. Porque justamente esse espaço que tinha foi onde aconteceu essa vela aqui, ó. Que é uma vela de indecisão, uma vela que não tá nem subindo e não tá nem descendo, ela tá indecisa. E quando depois dessa vela acontece essa vela seguinte, com toda essa força vendedora, isso disse para mim, confluenciou para mim que o mercado ia fazer o pullback aqui e ele ia descer. E foi justamente o que aconteceu na vela seguinte. Então aconteceu um rompimento, beleza, não tá sozinho, eu tenho um falso rompimento aqui, ó. Então isso é uma confluência muito boa para eu fazer a minha entrada. Além disso, eu tinha também um fluxo de velas. Então vai anotando aí. Eu tinha um falso rompimento. Além disso, eu tinha um fluxo de velas. Por que fluxo de vela? Essa vela que rompeu aqui, ela não estava sozinha. Se essa vela aqui, ó, ela fosse verde, essa estaria sozinha. Mas, como essa vela também é vermelha, então aqui nós temos um fluxo de velas. Para mim, dentro do meu operacional, a partir de duas velas da mesma cor, você já tem um fluxo de velas, tá? Então, nesse caso aqui, você tem um fluxo de velas. Melhor ainda. Então, tem um falso rompimento, a vela de rompimento foi muito bonita e eu tenho um fluxo de velas. Tem bastante coisa a favor da minha entrada. Beleza, então já vi que eu tenho uma excelente oportunidade aqui. O que mais que está cooperando para a minha entrada? Essa média aqui, ó, é a EMA 7. Essa média é a média padrão que nós utilizamos para fazer as entradas. Quando você tem um toque nessa média, isso é mais uma confluência de que o preço tende a segurar. Pedro, mas como é que você sabe disso? Como é que você chegou a essa conclusão? Essa média quem passou foi o padrinho, o Pessano, mas você põe ela aí no teu gráfico e você sozinho analisa ela. Ó. Toda vez que o gráfico vem, ele rompe, faz o pullback, rompe, faz o pullback, rompe, faz o pullback, rompe, faz pullback, aí faz falso rompimento, faz pullback e assim por diante. Então é uma vela que tem um respeito dentro da mesma vela do 1 minuto, muito legal para a gente fazer a nossa entrada do pullback, tá bom? Então, beleza, eu tenho aqui a EMA 7, eu tenho aqui o fluxo de velas, eu tenho aqui o falso rompimento, tudo isso cooperando. O que mais que me ajudaria a fazer essa entrada? Essa tomada de decisão? Uma coisa bem importante, toda vez que você tiver um rompimento, anota isso, porque isso ninguém te ensina. Literalmente ninguém te ensina isso. Toda vez que tem um rompimento, aonde que você vai fazer a sua entrada? Você não vai fazer a sua entrada na linha amarela. A linha amarela serve como referência para fazer o toque e aí você buscar o melhor ponto de entrada. Então não é na linha amarela, não é na sua linha de suporte ou resistência que você marcou. Aonde que eu vou fazer? Sempre você vai dar prioridade para um ponto de entrada. Qual que é esse ponto? Você vai pegar uma linha aqui de medir. Você pode até deixar ela mais grossa para você ver melhor. E vai medir da ponta do pavio até a outra ponta do pavio do rompimento. Nesse caso aqui, tanto a vela de rompimento quanto a vela anterior do fluxo está dentro do mesmo movimento.
Só que se essa vela aqui tivesse um pouquinho maior, eu ia marcar desse pavio até esse daqui. Porque eu vou pegar o fluxo, todo o movimento, tá? Um detalhe bem importante. Então, beleza, eu marquei daqui do pavio até o outro pavio do movimento de rompimento e vou encontrar o 50%, que ele tá bem aqui, ó. Olha lá ele. Que foi exatamente aonde a minha vela nasceu, veio, tocou na linha amarela, buscou a média, tocou na média, buscou 50%, tocou no 50% e voltou. Lembrando que esse movimento ele precisa acontecer dentro dos primeiros 30 segundos da vela. Então, quando acontece o rompimento, nasceu essa vela, ela começou a se movimentar. Dentro dos primeiros 30 segundos, ela vai sair daqui, vai buscar lá, vai fazer o toque, você vai clicar, vender e ela vai finalizar aqui abaixo. Aqui nós temos uma excelente entrada de pullback, tá? E como é que você poderia classificar essa entrada? Essa entrada, vou deixar escrito aqui para você. Não vou deixar escrito não. Como é que você poderia detalhar essa entrada? Essa entrada seria um falso rompimento. Pedro, é um falso rompimento em M5? Não, por quê? Porque a vela de M5 finalizou aqui e a outra começou aqui. Então, o rompimento aconteceu em uma vela e o falso rompimento em outra. Então, não é um falso rompimento dentro da mesma vela do M5, tá bom? Então, eu tenho um falso rompimento mais um fluxo de velas. Lembra? Uma vela, segunda vela, fluxo de velas. Então, vou botar um fluxo aqui, ó. O que mais que você tem além disso? Além disso, nós temos a EMA 7. EMA 7. Tá aqui, ó. O que mais que eu tenho além disso? Além disso, você tem o 50%. Certo? Então, você tem o falso rompimento, fluxo de velas, EMA 7 e 50%. São várias confluências para você ter tomado a decisão de realizar essa entrada aqui e sair positivo, tá? Lembrando, movimentação de vela, a questão do rompimento, se o rompimento foi bom ou não, tudo isso é fundamento. Então isso não é coisa a mais, isso tem que ter. Toda a sua entrada, isso você aprende dentro do método Trader Improvável, que é o meu treinamento, onde eu pego tudo isso que eu estou passando aqui e entrego em mais detalhes ainda cada uma dessas partes. Movimentação de vela, rompimento, as estratégias, enfim. Todos os fundamentos, marcação e etc. Então, movimentação, rompimento, marcação, a escolha do gráfico, você saber se aqui seria uma boa entrada ou não por conta do gráfico, tudo isso é fundamento. Isso não é coisa a mais que tem que ter no seu gráfico. Isso, se não tiver, você nem vai olhar, você nem vai operar. Beleza? Então tá bom. Então essa entrada aqui, se você tivesse começado a operar nesse dia às 10 horas da manhã, já no início às 10h05, 10h06 teria aparecido essa oportunidade aqui com todas essas confluências e com certeza você teria pego tendo esse conhecimento, tá? Então vamos lá. Logo em seguida, a gente tem uma outra entrada que aconteceu. Vou detalhar essa outra entrada aqui para vocês. Deixa eu ver quanto tempo que eu tô de vídeo aqui. Tranquilo. Lembra que eu falei que vai ser uma aula, então fica aí. Já aproveita para curtir esse vídeo, deixar seu comentário aí sobre essa entrada, se ficou alguma dúvida ou não. Me segue lá no Instagram, que eu sempre posto as entradas lá. Lá tem uma série também com várias entradas. Enfim, vamos lá. A próxima entrada que aconteceu aqui dentro de um dos padrões que eu utilizo foi essa daqui, ó. Ela aconteceu dentro de um fluxo de velas. Então,
Aconteceu esse falso rompimento, você fez a entrada aqui, você não teria feito porque a gente não pega o segundo toque, nem terceiro, nem quarto, só na retração e aqui seria pullback. E aí ele vem e rompe novamente essa linha. Quando tem um rompimento, você liga a sua aí na tua cabecinha, opa, teve um rompimento, eu tenho uma possível entrada. Aí você vai analisar, vamos analisar. Teve um rompimento, vela de rompimento aqui tá padrão. Por que padrão? Tem corpo, tem pavio embaixo, tem pavio em cima. Não é mais em cima do que embaixo, não é uma quantidade exorbitante, então é um rompimento legal. Outro detalhe, as velas anteriores cooperando, segurando bem o preço aqui, ó, indicando que o mercado não conseguiu descer como ele gostaria e voltou. E além disso, qual era a outra confluência que eu tinha? O fluxo, lembra que eu falei? O fluxo, quando você tem duas velas da mesma cor. Então eu tinha essa vela aqui, anterior ao rompimento, e tinha a vela de rompimento. Aqui eu tenho um fluxo de velas. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai medir a vela daqui de baixo até lá em cima. Lembra? Aqui, ó, atrás, ela estava dentro do movimento. Aqui não. Eu não vou medir essa vela. Até poderia, mas isso é outros 500. Para quem fez o método sabe por que eu poderia medir só essa vela. Mas fica com isso daqui, ó. O fluxo você mede de pavio a pavio do movimento. Então você não vai medir só essa vela, você vai medir o movimento aqui, ó. Desse pavio até esse pavio. Aonde que está os 50%? Por que 50%, Pedro? Lembra que eu falei, onde que vai ser a sua entrada? A sua entrada vai ser sempre buscando 50%. Seja da vela quando ela estiver sozinha ou do movimento. Nesse caso tem um movimento, então você vai buscar o ponto de entrada nos 50%. E aonde foi esse 50%? Bem em cima aqui, ó, da linha amarela. Fechou? Então, aqui aconteceu o rompimento com essa vela. Você marcou os 50%, ele casou certinho com a linha amarela. E um outro detalhe era a EMA 7 passando bem aqui, ó, confluenciando. Então aqui eu tenho um pouco menos de confluência, mesmo assim uma boa entrada. Então vamos analisar o que eu tinha nessa entrada aqui, quais eram as confluências. Então eu tinha fluxo de velas, é o meu padrão de entrada. Eu tinha 50% e tinha também a EMA 7. Não foi tantas confluências assim quanto a outra entrada, mas também foram algumas confluências boas para você realizar a sua entrada aqui e também sair positivo. Então pensa que se você trabalha com um gerenciamento onde 2 wins já bate a meta, nesse período aqui, ó, de 10 minutos, você teria feito as 2 entradas, saído positivo e encerrado aquela sessão no win, essa sessão no win. Mas claro que para isso você precisa ter o conhecimento, tá? Não é fácil você enxergar tudo isso que eu te mostrei aqui do dia para a noite. Você vai precisar de um pouquinho de tempo, tá? Então essa foi a segunda entrada. Vamos ver aqui mais uma entrada que eu quero detalhar com vocês. Então até o presente momento a gente tem 2 padrões. Falso rompimento com fluxo EMA 7, 50%. E a gente tem o fluxo de velas, que foi a segunda entrada. Logo aqui adiante, deixa eu fechar aqui. Logo aqui adiante, ó, eu tenho um rompimento também de uma vela. Nesse caso, um rompimento simples. Eu tenho aqui um ponto de pivô, tá? Então ele faz um topo aqui. Um topo um topo. O que é um topo? Um topo é uma vela verde seguida de uma vela vermelha. Então aqui é um topo. Nossa, mas essa vela vermelha tá muito feia. Não tem problema, é um topo. Então eu tenho o topo aqui, aconteceu um rompimento desse topo, a gente tem um ponto de pivô, tá? Então é assim, ó, sobe, desce, rompe, ponto de pivô armado, vem e ele faz o pullback e sobe. Entrada perfeita? Não.
ele respeitou o pullback, mas eu não teria feito essa entrada jamais. Por quê? Olha o tamanho desse pavio aqui, ó. Esse pavio indica uma rejeição absurda de compra. Pô, Pedro, mas teve a galera do... Como que é aquele operacional? Esqueci aquele operacional, mas tem uma galera que chama isso daqui de zona de interesse. Zona de interesse. Ou seja, o gráfico subiu aqui e aí teve uma zona de interesse em subir. Quando ele voltou, ele foi preencher depois com as velas seguintes. Não discordo, tá? Eu acredito que isso é válido também. Mas dentro do meu operacional, quando a gente vê um pavio desse tamanho aqui, ó, eu não vou comprar, tá bom? Eu não vou comprar. Por quê? Porque não, cara. Pavio, ó, ele pode ser zona de interesse, mas ele ainda mostra também rejeição de preço. Tudo isso daqui, ó, é zona de interesse, mas não foi preenchida aqui, foi preenchida lá na frente. Então aqui para mim ela estava indicando rejeição de venda. Então precisa ter esse cuidado, tá? Foca aí em um operacional e segue ele. Se você emendar muita coisa, vai acabar te complicando, tá? Então eu não faria essa entrada aqui jamais por conta desse pavio, fechou? Logo em seguida acontece uma entrada linda e maravilhosa. Eu até vou detalhar bem essa entrada aqui para você, tá? E aí eu acho que dá até pra gente encerrar depois dessa, tá? Mas vou detalhar bem. Então o que que acontece aqui, ó? O mercado tenta subir, ele faz um rompimento com essa vela aqui, ó. Tá. Show. Quando essa vela rompe, você já liga o alerta, você fala, opa, possível pullback. A vela seguinte não vem fazer o pullback. Se ela viesse, eu teria um fluxo de velas, um rompimento de um pivô. De um pivô, Pedro? De um pivô. Vou mostrar para você o porquê. Aqui embaixo, aqui, ó, a gente marca um fundo. Pedro, mas você falou que ali é um topo. Vamos lá, deixa eu lembrar você que não me acompanha ou que não é meu aluno ou que nunca viu algum tipo de conteúdo meu. Quando que a gente tem um fundo? Um fundo ele sempre vai acontecer quando você tem uma vela vermelha seguida de uma vela verde. Isso é um fundo. E pode ser um fundo grande, igual esse que volta aqui ó, bastante, ou pode ser um fundo pequeno, igual esse, que só voltou uma vela. Mas é vela vermelha seguida de vela verde. Simples assim, tá? Então, isso é um fundo, beleza? Logo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fundo, vela vermelha seguida de uma vela verde. Um fundo. Beleza? Beleza. Tenho esse fundo bem próximo da minha linha amarela, então eu vou lá e boto uma linha ali para marcar esse fundo. Quando essa vela vermelha ela rompe tanto a minha linha amarela quanto o fundo anterior, presta bastante atenção. Esse é o último fundo antes do rompimento. Eu não tenho outro fundo aqui em cima, não tenho aqui, não tenho aqui. Esse é o último que aconteceu. Então, quando eu tenho o rompimento do último fundo, eu tenho um ponto de pivô. Ponto de pivô é isso daqui, ó. Fundo rompido. Famoso N, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Então, aqui ele fez um rompimento, só que essa vela não veio buscar. Se essa vela ela tivesse terminado verde e não tivesse feito o pullback, provavelmente eu não me atentaria para nenhum outro toque depois. Mas ela não fez isso, ela terminou vermelha. Quando você tem uma sequência de velas da mesma cor rompendo a sua linha, o que que você tem? Você tem um fluxo de velas. Então eu tenho uma vela vermelha, duas velas vermelhas, três velas vermelhas sem fazer o pullback aqui. Então o que que eu tenho? Eu tenho um fluxo de velas. Quando você tem um fluxo de velas rompendo a sua linha, onde que a gente vai fazer a nossa entrada? Você vai pegar a sua linha, vai marcar da ponta do pavio, da primeira vela do movimento de fluxo, até a ponta do pavio da última vela do movimento de fluxo antes do pullback. Presta atenção para você não confundir. Pô, por que você não marcou nessa daqui? Porque essa foi a nossa entrada.
Lembra que eu tô com o gráfico parado, mas essa vela ela nasceu aqui, já estava a nossa linha traçada daqui a aqui e os 50% marcado, tá? Essa daqui foi a nossa entrada. Por quê? Vamos com calma, deixa eu explicar isso daqui para você. Quando você marca de pavio a pavio, encontrou 50%. Onde que está o 50%? Bem próximo da sua linha amarela. E aqui a gente tem várias confluências. Então eu tenho um ponto de pivô. Vou marcar aqui, ó. Eu tenho um ponto de pivô. Eu tenho 50%. Opa. Eu tenho 50% aqui. Eu tenho a EMA 7 passando por aqui. Eu tenho o fluxo de velas rompendo. Cara, é muita coisa. Muita coisa para fazer essa entrada. Então, quando essa vela nasce, sobe, toca na minha linha e desce, cara, é muito difícil dar loss essa entrada. Muito difícil. Claro que pode acontecer, tá bom? Pode acontecer. Mas esse padrão é um padrão que acontece poucas vezes ao longo do dia. Você não vai encontrar toda hora esse tipo de padrão. Mas quando ele acontece com todas essas confluências, meu amigo e minha amiga, você precisa fazer essa entrada, sem medo de errar. Se você fez a entrada e der loss, você fez tudo que você podia fazer. Não tem por que você se lamentar de fazer uma entrada como essa e tomar loss, tá? Então vamos anotar aqui, ó. Ponto de pivô, vou colocar um PP aqui, tá? Ponto de pivô mais fluxo de velas mais 50%. Além dos 50%, tinha a EMA 7. Então, ponto de pivô, fluxo de velas 50% e EMA 7. Tá bom? E eu vou deixar aqui só mais um detalhezinho assim para te deixar um pouquinho com uma pulga atrás da orelha, tá? Aqui eu tinha também a força do M5 a favor da minha entrada. Presta atenção nisso daqui, ó. No momento que eu fui fazer a minha entrada, olha como que a vela dos 5 minutos estava. Ela estava desse jeito aqui, ó. A vela dos 5 minutos, tá? Pavio grande e bem vendedora. Então tinha uma força de venda fantástica. Então tinha, além disso tudo que eu falei, o M5 ao meu favor. Então tinha M5, EMA 7, 50%, fluxo de velas e ponto de pivô. Cara, essa entrada aqui. Quando você encontrar essa entrada, não tenha nenhum receio de fazê-la, tá? Nenhum receio de fazer essa entrada. Se der loss, fique feliz por ter feito ela, porque na maioria das vezes você vai ter um win bonito, sem medo. Você vai entrar, ela vai descer tudo, tá? Último detalhe aqui. Pedro, mas rompeu aqui, ó. Por que a gente não pegou aqui na linha amarela? Porque eu já te expliquei nessa aula, inclusive, que você não vai fazer entrada na linha amarela. Você sempre vai buscar 50%. Sempre vai buscar 50%. Ou da vela do rompimento, ou do movimento de rompimento. Beleza? Eu não vou analisar mais aqui, porque senão vai se estender muito esse vídeo, tá bom? Mas eu tenho certeza que só com o que eu te passei aqui, você já vai conseguir olhar aí para o teu gráfico com os olhos diferentes, tá? Faça isso, pega o gráfico parado aí e começa a dar uma analisada para você ver as oportunidades e que todo pullback, ele vai se encaixar. Ou é um pullback simples, pullback de falso rompimento, pullback de fluxo, pullback de ponto de pivô. Não vai cair em outro lugar. Vai sempre entrar dentro desses padrões. Fechou? Eu sei que é muita informação, muita coisa, mas se você quiser detalhar isso, ter acompanhamento, enfim, fala comigo, tem o meu método para você aprender. Se você ficou com dúvidas
e quer esclarecer essas dúvidas, deixa aí nos comentários. Pedro, eu não entendi quando você falou disso, eu não entendi quando você falou daquilo. Se tiver um ponto em particular que ficou muitas dúvidas, eu gravo o próximo vídeo explicando só sobre isso, tá bom? Não esquece de me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre posto operações, falo lá, ensino lá também, tá bom? E volta e meia eu tô com um vídeo aqui no YouTube, fechou? Obrigado pela sua companhia ao longo desse vídeo e tamo junto, vamos pra cima. Valeu!